Tá aí o homem, ó. Noite fria. E aí? Beleza, velho? Tranquilo? E aí? Certo? Vamos passar Beleza? mal? Certo. Pessoal, a gente está falando então hoje aí com o Fernando Costa. O Fernando é especialista em relações do trabalho, meu amigo de anos aí, muito amigos somos. Nos conhecemos há mais ou menos 15 anos. 15 anos, né? Estávamos iniciando ali a nossa empreitada no mundo do trabalho. Trabalhamos juntos numa empresa de recursos humanos. E aí formamos aí essa nossa amizade que vem até hoje. Somos compadres, inclusive, né? Então, a ideia hoje aqui não é entrevistar um profissional de relações do trabalho, e sim bater um papo com um amigo e falarmos também sobre todas essas experiências, né, Fernando? Perfeito, Marcelo. Até corrigindo e buscando a data aqui, na verdade, 15 anos para quando eu finalizei a primeira passagem que nós tivemos na primeira empresa. Então, se retroagir a admissão, a gente já tem uma relação aí de 16 para 17 anos, na verdade. Então já tem bastante tempo aí. Quando nós nos conhecemos, eu estava ingressando. Era o meu segundo ou terceiro ano de trabalho. Comecei numa microempresa de recursos humanos, atuando na área de recursos humanos, enfim, uma empresa de segurança. Não entendia naquele momento como valorizar o meu trabalho, o que seria a área de recursos humanos, não sabia a menor ideia do que eu estava fazendo, na verdade. A recém tinha acabado ali o ensino médio. E aí, 2 anos depois, nessa oportunidade do empregador onde nós nos conhecemos, aí sim eu viria a valorizar, conhecer, enfim, e começar a engatinhar aí para aquilo que eu vou chamar de carreira que eu construí até hoje. Aí, porque não deixa de ser, a minha carreira ela teve um crescente, né? Nesse momento ela está relativamente estabilizada, né? Porque nos últimos anos eu tenho feito trabalhos muito semelhantes aí, por onde eu tenho passado, e por diversos segmentos, tá? Mas foi um crescente. Eu considero que de lá para cá deu tudo certo, aproveitei todas as oportunidades que eu tive, desenvolvi muita coisa que eu tinha para desenvolver aí, aquilo que a gente chama na área de recursos humanos de gap, né, as lacunas, enfim. Eu lembro, Marcelo, que num dos episódios ao qual nós participamos aí, a gente falava nessa questão do trabalho híbrido já há 10 anos atrás e falava na questão dos contratos por projeto a prazo determinado, e que hoje está espalhado aí a forma disso. Não é só o projeto, não é só o PJ, mas a própria lei 6.019, aí, a lei do trabalho temporário que foi modificada, consegue estabelecer vínculos aí por até 9 meses, né? Então, tá bem diferente hoje. Tá bem diferente. Cara, eu me lembro assim, ó, tu falando, vem um filme na minha cabeça aí de 17, 18 anos atrás, quando nós então nos encontramos naquele mesmo empregador, né? E eu lembro bem assim que eu tinha um um Fiat Uno, né? Que tu trouxesse esses dias numa resenha de Facebook ali e tal, que não tinha freio de mão, né? Não tinha freio de mão, e aí eu tinha que colocar um tijolo assim na frente da roda da frente para deixar estacionado perto do escritório onde nós trabalhávamos. Lembra disso? Lembro. E, eu lembro que numa das oportunidades eu cheguei a pegar uma carona contigo no final do expediente. A gente ia fazer alguma coisa depois, eu não lembro o que era. Acho que era um futebol, talvez. Sim, provavelmente. Provavelmente um futebol das quintas-feiras lá. E nessa aí de subir ali pela região do Montserrat, muitas lombas, muitos aclives ali, né? Eu lembro que o freio não estava bom, o freio de mão estava aqui, e aí trabalhando junto o acelerador e a embreagem ali. Essa cena aí, ela ficou, cara, o que está acontecendo aí? Tá sem freio? Tô com um probleminha no freio aí. Mas enfim, a gente tem, né, uma pequena diferença de idade ali. Eu tava lá começando, meu primeiro filho, que hoje tem 17 anos, na época tinha 1 ano para 2, um salário de assistente. Se eu não me engano, o teu primeiro vínculo lá era como estagiário, porque estava num processo de downgrade, recomeçando uma nova carreira na área de serviços, na área comercial. Cara, a vida do estagiário, do cara que está começando ali com um carrinho meia boca, sem dinheiro para fazer a manutenção, tendo que pagar a faculdade, ou preocupado com o lanche ou com o almoço do dia seguinte. Com 2 filhos já. Exato, então, imagina,
Tu já estava numa corrida diferente, já tinha feito outras atividades, já era um profissional conhecido, já tinha encerrado aí a questão do mundo da bola, mas eu ainda estava por começar. Galgando, né? Exatamente, e eu viria a ter, por exemplo, aqui o meu primeiro carro, depois dessa nossa pequena aventura aí do carro sem freio, eu relativamente fui ajudado pelo governo, né, porque eu aproveitei aí uma das primeiras provas do Enem, que foi lá no início dos anos 2000 ali, 2005 mais ou menos. Fiz a prova, aí consegui ter uma bolsa por meio do ProUni, que estava começando, ali em 2005, enfim. Lembro que eu não passei no vestibular de verão, fui passar no vestibular de inverno, e aí não precisava pagar a faculdade, foi onde eu consegui comprar o primeiro carro. Aí não pagava a faculdade, pagava o carro. Guardou o dinheiro para pagar o carro. Exatamente, então, mas cara, é o princípio da carreira. É o princípio, né, cara? Mas eu me lembro o seguinte, cara, dentre várias aventuras e tal, e bate-papos que a gente tinha, inclusive depois dos jogos, né? A gente trabalhava durante a semana, jogávamos no sábado de manhã e depois ficávamos batendo papo lá até o meio-dia, né? Lembra disso? Sim, sem dúvida. Cara, o que eu percebi, assim, foi justamente isso, né? A tua ascensão dentro do mundo do trabalho, né? Do universo corporativo. E isso foi muito legal porque eu vi o início, né? Aquele esforço todo lá para fazer para entrar na faculdade, né? Para conseguir o financiamento pelo governo, né? A primeira tentativa, né? Que não deu, e aí a segunda depois. E hoje, assim, eu te enxergo como uma das principais referências, pelo menos da nossa região aqui, Porto Alegre, região metropolitana, em termos de relações de trabalho, de departamento pessoal e de gestão de pessoas, né? Então, a tua evolução como um assistente, né? Um simples assistente, importante também, obviamente, mas essa ascensão durante esse tempo para vir se tornar uma das referências, né? Desse nosso mercado. E hoje, te enxergando assim, de certa forma, alimentando, né? Advogados trabalhistas, escritórios contábeis e tal, eu tenho muito orgulho, cara, de ter visto essa tua caminhada, assim, e até faço aqui esse adendo, assim, de, cara, que história bacana, que história bonita mesmo, assim. Eu não sei se eu acho que em algum momento já te falei isso. E eu gostaria que tu trouxesse um pouco disso, assim, sabe? Quem é o Fernando hoje? Quem é que tu atende? Quem é o público que te procura? O que tu tá fazendo, Fernando? Bom, como nós já falamos, né, eu tenho um know-how aí de atuação na área de recursos humanos, sendo um especialista na parte administrativa da área de recursos humanos, que é o que a gente conhece aí por departamento pessoal. Perfeito. Legislação trabalhista é o carro forte do meu trabalho. Assim começamos lá naquele início de carreira. Vou fazer aqui algumas citações, obviamente, e vou tentar não fazer merchan de ninguém, mas tem algumas citações que são importantes para nós ao longo da vida, né? Tem uma citação do Cortella que ela menciona mais ou menos o seguinte, ó: faça o melhor na condição que tu tem até que surja uma oportunidade de tu poder fazer melhor ainda. Então, hoje, fazendo essa autoanálise, fazendo essa avaliação de todo o período pregresso, né, a minha evolução toda, enfim, eu consigo responder a questão e validar essa citação do Cortella com base na minha evolução. Porque era isso que eu tinha no momento. Eu lembro que a gente estava numa transição ainda da internet discada para banda larga, praticamente não tínhamos muitas opções. Os equipamentos que a gente utilizava na época não são os recursos tecnológicos que nós temos hoje. Nosso sistema de folha de pagamento era em DOS. O sistema de recolhimento do fundo de garantia tinha acabado de sair do formulário para o sistema em DOS também. Plataforma um pouco diferente do que a gente tem hoje com a plataforma gráfica, né, com Windows, aí, enfim. Em linhas gerais, Marcelo, realmente foi uma carreira ascensiva, mas o que eu estava me pegando aí a pensar e a refletir nos últimos tempos aí é o seguinte, ó. Eu estava comparando as atividades em linhas gerais, assim, obviamente que bem superficial, daquilo que eu fazia na época e daquilo que eu andei fazendo nos últimos tempos aí no mercado de trabalho. O trabalho naquele momento lá era tão importante para aquela entidade como o trabalho é importante para a entidade de hoje. Porque se eu parasse lá, a gente não atendia o cliente, a gente não faturava, a gente não recebia, enfim, que é praticamente o mesmo trabalho que vem sendo hoje. Qual que é a grande sacada? Lá não tinha maturidade,
não entendia ainda, ou estava tentando entender a importância da gestão da área de recursos humanos, da área trabalhista, dessa gestão do passivo trabalhista, ou de todas as condições que cerceiam o mundo do trabalho, que podem virar um passivo trabalhista. Lá ainda era um trabalho de construção. Hoje é um trabalho consolidado. Embora o mundo e a formatação do trabalho já tenham evoluído e estejam estabelecidas em outras condições, em outras plataformas, o mercado relativamente ele ainda se comporta daquela maneira, porque algumas instituições ainda tratam lá o Fernando, o assistente, que é um dos mentores lá da atividade preponderante da empresa e que a atividade dele interferem daquela maneira, ainda tratam ele como assistente, remuneram mal, enquanto na outra ponta a gente já tem muita empresa ascendendo para essa questão da gestão, para o cuidado das pessoas e por quanto é importante fazer a gestão, porque nenhuma organização consegue crescer sem as pessoas. Né? Sim, as empresas, os negócios, né, as organizações, elas são feitas de pessoas, né? As relações se dão através de pessoas, então se faz necessário entender das pessoas para que a gente possa entender o negócio, né? Às vezes quando eu sou chamado para alguma consultoria, alguma coisa assim, uma das principais colocações dos contratantes, né, normalmente os donos das empresas, empreendedores e tal, é que, poxa, meus funcionários, eles apresentam vários gaps aí que precisam ser preenchidos e tal, e um deles é não se comportar com o espírito de dono, né? E eu, obviamente, que de uma forma bastante política, né, porque senão eu perco o trabalho muitas vezes, faço a seguinte pergunta, né? O que tu, enquanto dono da empresa, enquanto gestor dessa pessoa e, consequentemente, espelho para ela, está fazendo por ela, para que ela tenha esse comportamento de dono que tu quer? E normalmente o pessoal não consegue responder, né? Então é justamente por aí que eu começo o meu trabalho, de cima para baixo. Eu preciso entender qual é o comportamento daquele dono, quais são os valores que constituíram aquela organização e aquela pessoa, aquele ser humano, que de certa forma estão interferindo, né, transmitindo isso para os seus colaboradores, né?